Oh, o Joaquim voltou, o Joaquim voltou, o Joaquim voltou. Joaquim, o nosso Pitbull está de volta. Uma pena que depois de uma derrota para o Flamengo, mas quero saber a opinião do nosso Pitbull em relação ao jogo de ontem. Aqui em Belém, ainda estou em Belém, vocês podem reparar, né, o mesmo quadro aqui atrás, quadro maravilhoso, né? Estou pensando em levar, se eu fazer uma proposta para a proprietária do Airbnb para levar esse quadro aqui para minha casa, mas olha, hoje o vídeo acho que não vai ser engraçadinho não, gente, o vídeo vai ter até algumas polêmicas aqui, porque o Joaquim tem uma opinião sobre determinadas coisas, eu penso um pouco diferente, então a gente vai falar desse jogo contra o Flamengo, da Supercopa, vamos falar de técnico, que a gente também pensa diferente, eu tô louco para ouvir o que o Joaquim tem para falar desses nomes que foram especulados nessas últimas 24 horas. Vai ser um vídeo daquele jeito que vocês gostam, né? Eu acho que gostam. Enfim, já que eu acho que vocês gostam, eu vou pedir aqui inicialmente para vocês virem com aquele like preventivo que o Tássilo fala. Deixa o like, ativa as notificações, inscreva-se aqui também no setor visitante, estamos quase chegando aos 72.400, faltam 37 para a gente chegar aos 72.400, então dá essa moral. E tem também o clube de membros, a partir de R$5 tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro, você clica e depois é só escolher o plano que cabe no seu bolso. Joaquim Marques, e aí, como é que o amigo está depois de, na minha opinião, uma atuação vergonhosa do Botafogo, que o Botafogo escapou de uma goleada contra o Clube de Regatas do Flamengo? Bom dia. Bom dia, Deb. Bom dia para os amigos do setor visitante. É um prazer inenarrável estar de volta aqui ao setor visitante. Estava com saudades, estava muito enrolado aí com questões profissionais, mas cá estou eu de volta. Pena realmente que tenha sido esse retorno nesse momento constrangedor, né? Eu podia ter pelo menos ter tido a sorte, né, de estar aqui participando depois da vitória contra o Fluminense, né? Nosso freguês, carteirinha. Pensaram muito em você aqui, tá? Toda hora o chat vinha falar, pô, como é que tá o Joaquim depois dessa vitória contra o Fluminense? Pois é, mas não tem outro jeito, temos agora que falar. Mas é isso, ó, tá botando a cara no momento difícil, derrota pro Flamengo. Não, eu não fujo da raia, não, mas realmente ontem foi um dia que foi um pesadelo, não só pela atuação do Botafogo em campo, como pelas notícias, né, de um possível novo treinador. E aí, vamos lá, vamos falar disso aí. Você puxa aí as polêmicas, as perguntas, para onde você quer levar o assunto e eu vou dar minhas opiniões aqui. Bom, primeiro falar um pouco sobre o jogo, né? Quero saber a sua opinião. Eu fiz uma live pós com o Rodrigo Medina, falei bastante, né, da atuação, na minha opinião, vergonhosa do Botafogo. Achei que o Botafogo escapou de tomar uma goleada e a gente tem opiniões que não são tão divergentes, mas acho que a gente também não está 100% alinhado em relação à importância da Supercopa. O Joaquim, pô, mandou mensagem a semana inteira, assim, Supercopa, tô nem aí, né, pô, um jogo... Mas eu acho que não dá para uma equipe como o Botafogo entrar e não conseguir competir num clássico contra o Flamengo. Ontem o Botafogo, a sensação que deu é que ele entrou de qualquer jeito para disputar essa Supercopa, um clássico. Então, eu entendo não sacrificar processos pensando na Supercopa, mas eu acho que o Botafogo poderia ter se apresentado melhor, poderia ter buscado meios para ter uma atuação mais digna. E aí eu falo da contratação de um técnico, que já está passando muito tempo, né? Hoje completa um mês do anúncio oficial da saída do Arthur Jorge. Esse anúncio foi no dia 3 de janeiro, a gente está no dia 3 de fevereiro, só que a gente já sabia da saída dele muito antes. O Botafogo podia ter agilizado. Eu sempre falei aqui que achava um exagero, né, o Botafogo demorar tanto tempo para trazer um treinador. E aqui eu não estou querendo uma coisa imediatista de 24, 72 horas, 48 horas, não. Mas para mim, mais de 30 dias, mais de um mês, é um exagero. Os reforços para o banco de reservas ainda não chegaram. O Botafogo é um time
que tem um elenco agora fragilizado, né? Diferente do elenco do Flamengo, que é um elenco com profundidade. Você vê que eles colocam ali jogadores no segundo tempo que mantêm o nível dos titulares, e o Botafogo não tem isso, e foi um reflexo, né? Acho que o time que ganhou é aquele time que se preparou melhor para essa partida. E vamos lá, é um amistoso, o pessoal estava até brincando aí, a Copa Joelma e tal, mas é um jogo contra um rival, cara, é um clássico. Não dá para o Botafogo se expor da maneira como se expôs ontem, o time e todo mundo. Pô, você ir com o Carlos Leiria, né? Uma coisa que eu estava até falando agora no podcast do GE, Joaquim. O Carlos Leiria, ele é o técnico do Sub-20, e aí depois vai para o Sub-23 e vem para o profissional do Botafogo. Mas o último trabalho dele como técnico profissional foi no ano passado, e ele foi demitido em junho, no final de junho, foi demitido do Resende porque não estava fazendo uma boa campanha na segunda divisão do Campeonato Carioca. Ou seja, quem treinou o Botafogo ontem contra o Felipe Luiz foi um técnico que 6 meses atrás estava sendo demitido do time principal do Resende. Muito complicado, e a partir do segundo gol eu já comecei a entrar naquele modo de desespero. Falei, a gente só não pode ser goleado. E o Flamengo perdeu uma grande chance, como a gente perdeu no jogo passado de meter um 6-1 no Flamengo, um 7 no Flamengo. O Botafogo poderia perder o pênalti e tal, poderia ter sido uma goleada bem mais pesada. O Flamengo poderia ter goleado o Botafogo ontem, e eu acho que isso é inadmissível. Vamos lá, vamos por partes aí, porque eu tenho algumas opiniões assim que são meio paradoxais, né? Eu consigo enxergar os dois lados dessa moeda aí. Inclusive, eu estava vendo a sua live com o Medina, e uma coisa que eu achei interessante que teve um amigo aí do setor visitante que mandou não sei se foi superchat, acho que foi, falando que o Textor muito provavelmente não quer gastar dinheiro com salários altíssimos aí de jogadores nesses primeiros meses do ano, que o clube não tem arrecadação, que o estadual não vale absolutamente nada, que não tem premiação. E é uma coisa que, se procurar aí os vídeos, as lives antigas, eu falei isso várias vezes. Falei de como é perigoso, né, esse início de ano deficitário, né, de um estadual que você não tem arrecadação, os estádios ficam vazios, está provado aí. Um clássico contra o Fluminense com 6 mil pessoas. Ninguém quer ver jogo do estadual, essa que é a verdade. E isso tem influência direta no que a gente está vendo agora. Porque eu entendo, eu fiquei muito puto ontem, e eu entendo a revolta da torcida, a torcida ter ficado puta ontem, até porque era um jogo contra o Flamengo. Talvez se o campeão da Copa do Brasil tivesse sido o Grêmio, e essa Supercopa tivesse sido contra o Grêmio, por exemplo, talvez a torcida nem tivesse tão irritada, assim, tivesse tipo, dane-se, mas a gente deu azar dessa Supercopa, que, na minha opinião, não vale porra nenhuma, ser contra um grande rival como contra o Flamengo. E aí a derrota dói. Mas a gente não pode esquecer que eu já venho falando aqui no setor visitante há muito tempo, e isso está ficando cada vez mais claro, como ficou claro ano passado, que realmente o Textor não está nem aí para o início de temporada. A gente teve aquele ano com o Luiz Castro, que a torcida estava querendo a cabeça dele numa bandeja de prata, e o Textor não estava nem aí para o estadual, bancou a continuidade do Luiz Castro, que acabou fazendo um trabalho excelente no Brasileiro. Ano passado, a mesma coisa, a gente foi de novo para Taça Rio, a torcida arrancando os cabelos, você vê que eu estou sem nenhum aqui. De novo, o Textor mostrou que não estava preocupado. Então, o que está acontecendo esse ano não deveria ser uma novidade para o torcedor do Botafogo. Eu acho que é uma coisa que eu acho que o torcedor do Botafogo tem que se acostumar. Não se acostumar com o fato de fazer um jogo horroroso contra o Flamengo, mas contra o fato de que o Textor realmente não vai esquentar muito a cabeça com os resultados e com o andamento das coisas no início das temporadas. E eu acho que isso, por uma série de fatores, eu acho que tem a ver com questão financeira, de você não fazer grandes investimentos, né?
Você imagina aí, esses caras que são hoje considerados os jogadores de ponta, né, e tal, tá tudo ganhando 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês. Então, você contrata 3 caras aí que ganham 1,5 milhão por mês e você passa 3 meses jogando uma competição que não vale nada, sem arrecadação. Olha o valor absurdo que isso representa, né, nos cofres do clube, né? Então, quando a gente ouve aí a mídia falando de que o Botafogo está sem planejamento ou de que o Botafogo está errando no planejamento, eu acho que dizer que está errando é até uma opinião válida. Eu acho que muitos aí, vocês até falaram disso no setor visitante, eu acho que é válido. Agora, dizer que não tem planejamento, eu acho que está errado. Porque eu acho que esse planejamento aí que está rolando pode até ser considerado errado, mas é um planejamento. O Textor já deixou claro nos últimos anos que o modo que ele planeja e pensa o Botafogo não inclui os primeiros meses da temporada. Isso, pode falar. É que eu vou colocar aqui na tela, né? O Textor fala bem isso. Eu concordo quando ele chama o calendário de ridículo, é ridículo mesmo. E ele fala que não estou preocupado com a Supercopa, meu foco é Brasileirão, Libertadores e Mundial. E eu falei isso ontem na live, falei no podcast do GE também, cara. Eu acho essa fala do Textor desrespeitosa com quem foi ao jogo. Não estou preocupado com a Supercopa. E aí eu não falo nem por mim, mas falo pelos outros torcedores, por exemplo, do Amapá, que tiveram que atravessar o Rio para chegar até aqui, horas e horas de viagem, torcedores que vieram do Ceará, torcedores que vieram do Rio Grande do Norte, torcedores que vieram do Amazonas, torcedores que vieram de várias regiões do Brasil para acompanhar um jogo e depois o dono do clube fala assim, não estou preocupado com a Supercopa. Eu acho que ele pode até pensar nisso, né? Mas qual que é o recado que ele dá? Fiquem em casa até abril. Eu, quarta-feira, não vou me deslocar para Moça Bonita para ver o jogo do Botafogo. Talvez vá contra o Flamengo, talvez vá no jogo do Newton Santos, mas não vou para Cariacica, porque, cara, é uma sinalização de cima. Olha, esses 4 primeiros meses não valem de porcaria nenhuma, né? E outra coisa, se eu não tivesse comprado passagem, se eu sou torcedor, não comprei a passagem pensando na Recopa, eu ia falar, e eu não vou. Como muita gente deve ter desistido de vir para cá, porque não tinha o técnico, porque não tinha ali uma diretoria, né, que desse sinalizações de que esse campeonato seria encarado de uma outra maneira. Eu acho que não precisa ser 8 ou 80, né? O Botafogo não precisa dar a vida pela Supercopa, mas acho que o Botafogo tem que entrar para disputar minimamente de uma maneira decente. E o Botafogo ontem não conseguiu competir com o Flamengo. Isso, na minha opinião, é inaceitável e eu acho essa fala desrespeitosa com os torcedores de vários lugares do Brasil, e aí eu tô me excluindo, eu não entro aí nessa conta, eu tô falando pelas outras pessoas que saíram de casa, que se endividaram, que deixaram a família para trás e foram ver o Botafogo, passaram perrengue, organização horrorosa, dificuldade para entrar, torcida misturada, invasão da torcida do Flamengo. Não é importante, não é preocupante. Então, assim, o recado é, torcedores do Botafogo, cancele o sócio no final do ano, volta em abril. Torcedores do Botafogo, não assiste esses primeiros jogos da temporada, volta só em abril, porque aí é realmente quando o campeonato começa. Eu, sinceramente, acho que o Texo deveria não dar a vida nesse início, mas deveria repensar essa abordagem inicial. Porque será que era tão difícil já ter um técnico? Será que era tão difícil já ter 2, 3 reforços para o ataque? 2 pontas, né, um meia? Será que era tão difícil isso em 40 dias? Pode ser o que você falou, uma economia, né? Vou economizar aqui, vou evitar de pagar 2, 3 salários para alguns jogadores, para aí depois eu trazer em março ali quando começa o campeonato. E aí eu concordo com o Texton em relação ao calendário ser ridículo. É ridículo. Mas por que o Flamengo consegue levar a sério e o Botafogo não consegue? E quer dizer então que o Flamengo, por ter levado a sério a Supercopa, ele não vai conseguir competir pela Libertadores e pelo Brasileiro também? Ou vai? Eu acho que vai. E aí o Botafogo precisa entrar de qualquer jeito contra o Flamengo? Eu acho que não. Não estou querendo também falar aqui que a Supercopa era o mais importante. Não era. Entendo os processos, entendo tudo. Vários argumentos eu entendo. Mas eu acho que houve um exagero da parte do Texas e um desrespeito a quem veio aqui. Olha, eu entendo a tua colocação até de falar de que achou a fala do Textor desrespeitosa. Só que assim, eu não acho que seja só uma questão também relacionada aos cofres do clube, né, de economizar salários e tal. Eu acho que tem um conjunto da obra aí muito grande.
Eu acho assim que as pessoas que se deslocaram lá para Belém, o pessoal da região norte e tal, claro que deve ter ficado chateado de ver a derrota. Eu acho até que aquele gol no final amenizou um pouco a situação, porque 3-1 não fica um placar tão feio, né? Podia ser pior. E eu tinha falado aqui no início do ano, disseram que eu era maluco, que eu falei, cara, eu só quero que o Botafogo não tome uma goleada do Flamengo. Você fala, que é isso? O Joaquim tá louco. E eu acho que ontem se desenhou mais ou menos isso, que era o que eu esperava. Só que quando o Textor fala isso daí, eu acho que está muito claro. Por mais que seja doído para o torcedor que se deslocou para lá, eu acho que o torcedor que se deslocou para lá também não estava com grandes expectativas por causa do jogo em si, da Supercopa. Eu acho que estava num clima de, cara, é uma oportunidade que eu tenho de ver o meu time, e é festa, vamos lá, tomar uma cerveja e ver o Botafogo. Mas eu acho que está cada vez mais claro que o Textor está numa guerra fria, né? Eu digo guerra fria porque ele não está naquele momento de sair ofendendo os outros, xingando os outros. Mas eu acho que ele está deixando claro que ele vai fazer o que ele puder para boicotar esse calendário bizarro do início do ano. Eu acho que o recado que ele está dando é mais ou menos o que você falou mesmo: não vá ao jogo, fique em casa. Aliás, eu acho que você faz muito bem de não ir para Moça Bonita, nem para Cariacica. Eu acho que o Textor está nesse caminho mesmo, de tipo assim, ó. Eu acho que ele está querendo escancarar para todo mundo o que a gente está vendo no Campeonato Carioca, de que definitivamente o público não quer ver. Agora, isso acompanhado de a criação de algumas pontes com outros dirigentes para transformar o calendário, aí eu sou 100% favorável. Vamos mexer nesse início da temporada, vamos mexer. Sou favorável. Agora, acho que individualmente, sim, eu vou tomar aqui essa atitude e não vou me mexer para construir essas pontes e para tentar fazer algumas modificações. Eu acho que não faz muito sentido, né? O que os clubes estão fazendo? Eu acho que ele está Pode indo para ser, esse pode caminho. ser. O Textor, no primeiro momento, na minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, eu não tenho nenhuma informação, isso aqui, vozes da minha cabeça. Eu acho que ele, num primeiro momento, ele causou uma confusão ali, uma revolução, acho que proposital, saiu no palco a Leila, com o Edinaldo, e fez essas contratações milionárias aí que deixou todo mundo tirando as calças por cima, pedindo fair play financeiro. E aí, num segundo momento, ele já começou a botar panos quentes, já tem um início ali de, digamos, fazer as pazes com a Leila. Eu acho que o modus operandi dele é esse. A gente viu como as contratações que ele fez ano passado mexeram com as bases do futebol brasileiro, porque o Flamengo começou a gastar loucamente, agora o Palmeiras está gastando loucamente, porque viram que se não correr atrás, o Textor vai deixar todo mundo comendo poeira. Ele provou que gastando quase que a metade do dinheiro que o Flamengo gastou, ele foi capaz de montar um time campeão brasileiro e da Libertadores. Então, acho que num primeiro momento ele quis causar um mal-estar mesmo, um rebuliço ali no futebol brasileiro. E a impressão que eu tenho é que num segundo momento ele começa a fazer as pontes, né? Eu achei legal ele botar panos quentes nessa treta com a Leila. Eu acho que o caminho vai ser por aí. Agora, dito tudo isso, pode ter gente aí que está discordando de tudo, dizendo que eu sou maluco, me xingando. Dito isso, eu fiquei muito pé da vida com o jogo de ontem, com a atuação do time. Agora, é bem verdade que estava muito na cara que o Botafogo está atrás ainda fisicamente. Eu acho que o que mais pesou ontem não foi a falta de peças, né? Que a gente ainda não tem um banco de reserva recheado. Tanto é que até no final do Eu jogo. acho que pesa pelo físico, né? Porque você é Isso que eu obrigado tô, a manter os jogadores por muito tempo. mas se você for reparar, o Botafogo não conseguiu competir desde o início do jogo. E até mais para o final do jogo, que parecia ser um momento mais perigoso, que a gente ia ter que usar a garotada para entrar mais para o final do jogo, que a gente podia sentir mais a diferença, foi quando a gente conseguiu até fazer um papel um pouquinho melhor, ainda fazer um golzinho para salvar. Mas ele também, naquele momento que o Flamengo também já tá tirando um Né? pouco o Já não pé, estava né? mais nem aí, Já não já tá mais estava com o aí. jogo ganho.
Mas a verdade é que desde o início o Botafogo não conseguiu competir, né? E a questão do técnico, Carlos Leiria, que é um negócio... Carlos Leiria, pelo amor de Deus, né, cara? Eu acho que... Mas ontem, para mim, tá mais na conta do Textor do que do Leiria. O Leiria é isso aí, né? Sim, o Leiria é um negócio assim, inexplicável. Eu acho que o grande erro aí, nesse caso do Textor e da direção, não é nem ainda não ter o treinador, é o Botafogo não ter um Fábio Matias, né? É um cara que o Botafogo precisa ter uma comissão permanente, né? Para nesses momentos aí de incêndio ter alguém que você tenha minimamente uma segurança, como a gente teve ano passado o Fábio Matias. Tem que ter alguém permanente. O Fábio Matias não era o treinador dos sonhos, mas no momento do incêndio ele conseguiu apagar o incêndio e a gente conseguiu seguir na Libertadores. Agora, tem algumas questões que me preocupam. Eu acho que a gente precisa assim, de um treinador, e eu tô assim. Por isso que eu falei. Vou colocar aqui, ó. Você já pode falar, deixa eu só colocar aqui na tela. Botafogo avalia, nome de Roberto Mancini. E Tite segue como forte opção para novo treinador. Notícia que foi amplamente divulgada ontem pelos setoristas do Botafogo, né? O Wellington Arruda, o Jornal Globo. Essa aí é do Jornal Globo. O Dia também deu. Enfim, várias pessoas que estão ali por dentro do dia a dia do Botafogo saíram com esses nomes aí. Tite ganhando força e Roberto... Cara, Roberto, você tá até falando com o Medina ontem. Acho meio maluquice, né? Um negócio assim, maluquice. Parece que você vai perder tempo. Não sei. Até o Roberto Mancini tá seguindo o Botafogo do Instagram, né? Não sei se já seguia antes, passou a seguir. Parece que realmente tem essas conversas com o Texas. Mas é aquele negócio assim, o Mancini, eu acho um baita treinador. Agora, a primeira coisa que tem que falar assim, o dinheiro é esse e você vai ter que vir pro Brasil, você topa? Porque senão ficar ali conversando um maior tempão, e aí o cara acha que aqui é o mercado que tem tanta grana quanto o Catar, quanto a Arábia Saudita, quanto a China, e não tem, né? Enfim, acho até que seria um bom nome, mas meio maluquice, o italiano que não conhece direito, aí você dá menos tempo, tem a Recopa, tem a Libertadores, enfim... mas acho que seria um nome importante. E aí acho que indica também que o Texas está atrás de uma grife para esse Mundial de Clubes. E queria que você falasse sobre Tite, né? O Cajó, nosso amigo Joaquim Marques, é um dos maiores haters vivos do Tite. Eu comecei o vídeo falando que o dia de ontem foi um pesadelo, porque a gente perde do jeito que perdeu para o Flamengo, que é um arquirrival. Apesar de eu não gostar dessa fixação que a torcida do Botafogo tem com o Flamengo, eu acho que a gente dá muito mais bola para eles do que deveria. Mas é horrível perder do jeito que a gente perdeu e ainda ler a notícia de que o Botafogo está querendo o Tite. Cara, eu tenho pavor do Tite. Eu respeito quem pensa diferente, você pensa diferente. Eu tenho pavor do Tite e eu confesso que o meu pavor não é só do Tite. Eu estou apavorado com os nomes que surgem, porque eu fiquei apavorado quando eu li sobre Rafa Benítez. Eu até mandei mensagem para você. Mandou mensagem. Eu falei, cara, para trazer o Rafa Benítez, traz logo o Vanderlei Luxemburgo. O Rafa Benítez é o Vanderlei Luxemburgo. Traz o Tite. Traz o Tite. Porque você prefere que eu falei Vanderlei Luxemburgo. Rapidinho. Rafa Benítez ou Tite? Tite. Vasco Matos ou Tite? Tite. Aí. Eu falei Vanderlei Luxemburgo brincando porque o Rafa Benítez há 500 anos não faz nada que preste no futebol. É igual o Vanderlei. O Rafa Benítez foi um grande treinador, o Vanderlei também foi. Mas o Vanderlei tem 200 anos que não ganha um título, que não faz um trabalho respeitável. Por isso que eu brinquei falando que o Rafa Benítez era o Luxemburgo europeu. E o Mancini, eu acho sim que é um grande treinador, mas eu acho que é uma contratação perigosa. Um cara que provavelmente não tem um grande conhecimento de como é o futebol brasileiro, um cara que é italiano, porque mal ou bem quando você traz um português, a gente culturalmente está muito mais próximo, né, do português, é o mesmo idioma, tem muita coisa da cultura, até da alimentação, de tudo que a gente tem uma relação por razões óbvias, né, que eu não preciso explicar. Agora, quando você falou da questão da grife,
Eu acho que vai além da grife. Eu acho que não é só a grife que ele quer. Eu acho que essa coisa do Textor procurar sempre os europeus, eu acho que tem a ver também com o projeto de internacionalização da marca do Botafogo, porque se o Botafogo contratasse, por exemplo, o Cuca, que foi para o Atlético Mineiro, ninguém no mundo ia dar a menor bola para o assunto, né? É absolutamente indiferente. Agora, quando o Botafogo busca um técnico europeu, isso acaba saindo no noticiário de países europeus, isso acaba fazendo o que a gente viu o Mantini seguindo a página do Botafogo no Instagram. A gente já viu outros famosos do mundo do futebol aí seguindo a página do Botafogo. A gente tem visto o Botafogo saindo no noticiário. Eu acho que tem muito a ver com isso. Agora, eu acho que é meio maluquice essa coisa do Mantini. Agora, eu realmente eu fico muito preocupado com essa ideia do Tite, não só porque eu não gosto do trabalho do Tite. Eu acho que a CBF, a Seleção Brasileira, jogaram no ralo 8 anos de trabalho com o Tite, eu acho um retrocesso. É bem verdade, sim, ele ganhou o Libertadores, Brasileiro, Mundial pelo Corinthians, mas isso também está muito lá atrás. Eu acho que o trabalho dele foi muito ruim na seleção. Eu acho que o tipo de trabalho dele não tem absolutamente nada a ver com o esperado do Botafogo Way. E eu acho que isso está diretamente relacionado ao fiasco, ao fracasso do Tite no Flamengo, porque a torcida do Flamengo, a mídia flamenguista, todo mundo tem essa expectativa de que o Flamengo jogue para frente, que o Flamengo jogue amassando, que seja um futebol ofensivo, né? E eu acho que é isso que o Textor sempre quis para o Botafogo, e eu acho que é isso que a gente se acostumou a ver recentemente no Botafogo. Um Botafogo que joga um futebol bonito, futebol ofensivo. Eu acho que quem está assim, se iludindo com o Tite, caso ele venha, eu acho que vai dar aí uns meses e vai estar todo mundo xingando ele. Porque ele vai fazer aquele joguinho de sempre dele, joguinho pragmático, e esse jogo pragmático que não é exatamente retranqueiro, acho que é um exagero dizer que é retranqueiro, até porque ele já teve até o apelido de empatite, né, por causa disso. Acho que não é bem retranqueiro, mas é muito pragmático. Eu acho que quando é uma espécie de jogo, por exemplo, que o Filipão gostava de fazer, apesar de o Filipão ser um cara muito mais vitorioso que o Tite, né? Eu acho que quando você tem um treinador que faz esse jogo muito pragmático, é igual você vender a sua alma ao diabo, porque aquilo ali vai te cobrar um preço, porque o futebol nesse estilo mais fechadinho, jogando no erro do adversário, mais pragmático, ele é muito bom quando o time está ganhando de 1-0, 2-1, e vai ganhando os 3 pontinhos. A hora que o time começa a não conseguir os resultados, a torcida fica louca. Porque quando o time joga um futebol mais bonito, mais propositivo, e o resultado não vem, o torcedor enxerga assim, pô, mas o trabalho está sendo bem feito. Acho que em algum momento o resultado vai vir. O time está jogando um futebol bonito, mas deu azar, a bola não entrou, foi na trave, perdeu o pênalti. Mas, pô, a gente fica com aquela sensação de que uma hora o resultado vai vir. Quando você joga um futebol horroroso, como o Tite costuma apresentar, como ele fez no Flamengo, e o resultado não vem, rapidinho o perfil do torcedor vira e fica louco, querendo a cabeça do cara. E eu acho que não tem nada a ver com o projeto do Texas ou do Botafogo Way. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque é um momento que eu começo a questionar, porque eu não escondo de ninguém aqui que eu acho incrível o trabalho que o Texas está fazendo no Botafogo. Sou grato por tudo que ele fez, pelos títulos que ele conquistou, mas eu sempre vi um raciocínio muito coerente no Textor. E quando ele pensa em trazer o Tite, não questionando se eu acho o Tite bom ou ruim, mas eu acho que não tem nada a ver com o que o Textor quer para o Botafogo, e aí me preocupa, porque me parece incoerência do Textor. Aí eu começo a dar razão quando vem gente da imprensa falando mal desse momento do Botafogo e do planejamento do Textor. Eu posso até discordar de algumas coisas que você falou, mas acho que você enumerou pontos aí importantes, né? E acho que vai fazer o torcedor certamente refletir. Gostaram dessa última explanação do nosso querido Joaquim Marques? Acredito que sim. Pessoal, antes de terminar, aqui na tela,
né, a VBet, que é patrocinadora master do Botafogo e é parceira do setor visitante. Conhece a VBet? Tem aqui o QR Code para você entrar e se cadastrar no site. Tem aqui o link na descrição também. Odds muito boas no mercado, né, nos jogos do Botafogo. Ontem estava pagando bem, né? O Botafogo acabou não vencendo a partida contra o Flamengo, mas vamos ficar de olho que essa semana eu venho certamente com algumas dicas da VBet, patrocinadora master do Botafogo. Para conhecer a VBet, é só você clicar no link que está na descrição ou então acessar pelo QR Code. Lembrando sempre, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Beleza, rapaziada? Joaquim, um grande abraço, valeu pelo retorno, tamo junto. Torcedor alvinegro, sobe o like, se inscreve e vamos fazer o setor visitante crescer cada vez mais. Tamo junto!